Olá, o Câmara Entrevista de hoje vai falar sobre os imigrantes estrangeiros que escolhem Bagé como um novo lar. O convidado é o comerciante e descendente de palestinos Nasser Yusuf, que é o representante do Grupo de Apoio aos Refugiados na região sul. Obrigado por aceitar o nosso convite, Nasser. Bagé tem uma comunidade grande, de pessoas que nasceram em outro país e escolheram viver aqui, ou os descendentes delas, como palestinos, sírios, uruguaios, japoneses, espanhóis, entre tantos outros. Mas e a tua história, como é que é? Como é que tu veio parar aqui em Bagé? Olá pessoal, nós chegamos em Bagé há aproximadamente 30 anos. Eu sou natural de Brasília, nascido lá, brasileiro. Hoje, uma das maiores colônias de palestinos do Brasil se encontra no Rio Grande do Sul, principalmente na região sul do Rio Grande do Sul. Hoje, por exemplo, Santa Vitória do Palmar, Chuí, Barra do Quaraí, Uruguaiana, Livramento, Bagé, toda a fronteira sul do Rio Grande do Sul, hoje existe uma colônia muito maciça de palestinos nesta região. Então, geralmente, os palestinos se concentram mais nas fronteiras do nosso país. E por que a escolha pela Rainha da Fronteira, no teu caso? Não, Bagé foi até o que nós temos parente em Bagé. Bagé sempre foi referência a nível nacional, na sua cultura, na sua pecuária, na sua agricultura. Bagé foi destaque, por exemplo, alguns anos atrás, a nível mundial, com referência à carne. Bagé teve um dos maiores e mais importantes políticos do país, saiu de Bagé, até pessoas do STF. Então, Bagé, nós optamos por ser uma cidade bastante hospitaleira, uma cidade que nos acolheu, uma cidade que ia aceitar o nosso segmento de atividade. E graças a Deus, estamos até hoje na ativa, crescendo, gerando emprego, mais de 60 empregos diretos no nosso município, mais de 1.000 colaboradores e contribuindo com os impostos e com o crescimento da nossa cidade. E foi muito difícil adaptar a tua cultura com a cultura local? Não acho que foi difícil, até porque o Brasil, eu sempre digo, o Brasil é um país composto por imigrantes. A maior mentira que se aprende nas escolas hoje do Brasil é que o Brasil foi descoberto. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi colonizado. A população legítima hoje do Brasil são os índios. Hoje nós somos compostos por alemães, italianos, uruguaios, portugueses, árabes, sírios, libaneses, palestinos. O Brasil hoje é totalmente composto por imigrantes. Se pegarmos o Brasil hoje, de norte a sul, nos 4 cantos do nosso país, todos os cantos existe a influência europeia, a influência oriental, a influência árabe. Quer dizer, hoje o país, inclusive o Brasil, pelas várias viagens que eu fiz pelo exterior, o Brasil é o único país do mundo que é considerado como a mãe do mundo. Ela seria a mãe do mundo, por quê? Porque ela aceita todo mundo. Existem várias culturas. E não é difícil nós adaptarmos com relação à cultura do Brasil. Hoje, por exemplo, na Palestina, existe 40 mil brasileiros na cidade onde nós moramos. 40 mil brasileiros que vivem ali, convivem. Inclusive, nas minhas viagens, foi até um troço arrepiante, quando a seleção brasileira jogava, praticamente essa cidade na Palestina, ela parava de trabalhar, ela fechava o seu comércio, era decretado feriado pelo simples fato que a seleção brasileira estava jogando. Quer dizer, um país que está a quase 15 mil quilômetros do seu país de origem, ela torcendo pelo Brasil. Então não existe essa dificuldade, creio eu. E hoje que tu já tem uma vida construída aqui, inclusive tu já foi vereador, aqui na cidade, e que tu é uma das principais representações do município, Como é que tu enxerga a cidade? Não, Bagé hoje desenvolveu de 2000 para cá. Hoje nós temos, por exemplo, a economia até 2000, na época que eu saí da vereança, estava devastada, estava arruinada, estava desgraçada a cidade. Eu me recordo muito bem que o funcionalismo público não recebia há quase 2 anos. De que ano tu foste vereador? Eu fui de 88 a quase 2000, por 3 mandatos, nos últimos 2 mandatos, um dos mais votados da cidade. Então, atravessamos várias crises naquela época. Hoje o Bagé está desenvolvida, está altamente desenvolvida. Agora tem algum ponto, por exemplo, que eu questiono sempre e vou questionar até o final da minha vida na cidade, que é com relação a esse engessamento que aconteceu em Bagé, que acontece em Bagé, onde centenas de imóveis tombados. Eu tive recentemente em Uruguaiana, por exemplo, tem mais aproximadamente 12 imóveis tombados em Uruguaiana. Pelotas
muito pouco, São Leopoldo também. Quer dizer, Bagé praticamente engessaram o nosso município, onde a crise na construção civil, nas empresas hoje, está se agravando graças a esse engessamento, esse tal de patrimônio histórico. Isso sim está agravando com a crise, está contribuindo mais ainda com a parte miserável do nosso município. Eu acho que as autoridades públicas têm que rever, os vereadores, o prefeito, as entidades que defendem o tombamento. Eu acho que isso aí é um troço inadmissível, um absurdo, uma vergonha que está acontecendo em Bagé. Eu, na condição de empresário, vejo bastante pessoas reclamando, bastante pessoas que não podem construir, não podem reformar, não podem gerar emprego no nosso município graças a esse tombamento. E isso é um quesito que eu acho que a autoridade tem que derrubar até para gerar a riqueza no nosso município. E oficialmente tu já é um cidadão mogiense, né? Eu já sou cidadão mogiense, agradeço muito ao nosso vereador Margani pela essa autoria, agradeço também aos vereadores que aprovaram integralmente o nosso voto. Eu, como 12 anos que atuei na Câmara de Vereadores, cumpri nossa obrigação. Foi até uma forma de agradecer ao nosso município por ter nos ajudado, por ter nos acolhido. Foi aqui que eu casei, criei meus filhos. Foi aqui nessa cidade onde me fez praticamente uma pessoa que possa colaborar com o nosso município. Temos profundo agradecimento à nossa cidade e às pessoas dessa cidade. Existe uma diferença entre imigrante e refugiado. Tu pode nos explicar qual seria essa diferença? O imigrante, geralmente, quando ele vem ao Brasil, ele vem aqui, pega o visto e permanece no Brasil. O refúgio é amparado pela lei entre os países e a Organização das Nações Unidas. O refugiado é quando ele é perseguido politicamente por seu país de origem, quando há, por exemplo, uma convulsão social, como, por exemplo, há um fenômeno de natureza. Por exemplo, os sírios. Morreram mais de 500 mil sírios hoje na Síria, né? E esses países, quase 2 milhões saíram da Síria. Esse pessoal teve que pedir abrigo, teve que pedir refúgio político a algum país. Inclusive, há uns 4 anos atrás, quando a Europa fechava as portas para os sírios, para os africanos, o Brasil, que esse Brasil que é a mãe do mundo, ele foi à ONU, através do nosso presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, foi lá e disse para a ONU que mande para o Brasil. E entrou vários refugiados aqui no Brasil. O refugiado, quando o Brasil ou qualquer outro país, ele aceita o refugiado, ele passa a ter os mesmos direitos do brasileiro, de uma forma relativa. Por quê? Ele não pode votar, mas ele tem identidade, ele tem CPF, ele tem carteira de trabalho, ele pode agir, ele tem direito à assistência jurídica, ele tem direito à assistência hospitalar. Quer dizer, isso aqui é uma lei amparada que o Brasil amparou. Infelizmente, hoje, através desse governo golpista, o governo federal trancou o problema de vários refugiados no Brasil. Hoje a dificuldade para ingressar no Brasil é muito grande. Até esses dias estavam comentando que antigamente um brasileiro que ia para Dubai, ele não precisava de visto. Hoje, devido à atitude do nosso governo, precisa de visto. Quer dizer, a imagem do Brasil, infelizmente, ele está meio reprimida com relação à política externa, através desse governo que não quer mais imigrantes no Brasil. Por exemplo, tu vem dando apoio a alguns refugiados que chegam na cidade, né? Acho que foi em 2015 que tu hospedou 2 sírios que vieram para cá fugindo da guerra civil na Síria. Como é que foi essa experiência e o que te motivou a acolher essas pessoas? Com relação ao apoio a esses sírios, foram até mais de 2, é mais do que nossa obrigação, porque os meus pais foram refugiados. Meus pais fugiram em 67 da Palestina por causa da guerra. Como os alemãos também, que da Colônia Nova, foram refugiados. Como também os italianos da Serra Gaúcha, o país inteiro dos imigrantes, a maioria foi após a Segunda Guerra Mundial. Então seria uma forma de mostrar à população que esses refugiados precisam de ajuda. Até porque nós passamos por esse momento, os meus pais passaram por isso, os meus pais foram vítimas das guerras, como esses sírios também são. E nós, na condição de brasileiro, na condição que contribuímos para esse país, hoje eu sempre digo, graças a Deus, um dos maiores médicos hoje do Brasil,
são árabes, um dos maiores engenheiros, arquitetos, advogados, tanto na área... Hoje, se tu pegar o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, é referência a nível mundial com relação à saúde. Nós contribuímos com a saúde. Se tu pegares, por exemplo, a bombacha que hoje o gaúcho usa, é de origem árabe. Se tu pegar a história verdadeira, a história de algumas dezenas de anos atrás, você vai ver que nós temos uma presença marcante com relação à cultura árabe aqui no Bagé, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Quer dizer, nós contribuímos. E nós não tínhamos mais do que a obrigação, não tínhamos outro caminho mais do que apoiar os refugiados. Sempre apoiamos, estamos militando, graças a Deus, temos apoio de vários segmentos da sociedade civil organizada, não política e até mesmo não governamental, sem fins lucrativo, apoiando os sírios e os africanos e todos mais aqueles que precisam de apoio. Esses sírios que tu recebeu aqui na cidade, eles permanecem aqui ou já foram embora? Não, permanece aqui na cidade. Um foi embora e o outro retornou, e tem africano que vem, africano que vai. Existe hoje, nós fizemos uma célula praticamente muito grande na região sul, no Rio Grande do Sul. Nós temos apoio na Câmara dos Deputados Federal, temos apoio na Assembleia Legislativa, temos apoio de vários vereadores do Rio Grande do Sul. Existe hoje uma cadeia onde nós monitoramos todos os refugiados do Brasil, dando assistência hospitalar, dando assistência jurídica, assistência também junto à Polícia Federal, dando apoio para esse pessoal, para que nós possamos ajudá-los com relação à convivência aqui no Brasil. Vocês têm uma estimativa de quantos imigrantes moram aqui na cidade hoje? Entre árabes e origens descendentes, creio eu que deve ter mais de 400, 500. Hoje, por exemplo, se nós pegarmos a colônia de Livramento, Santana de Livramento, aqui pertinho, temos mais de 4.000. Quer dizer, temos, por exemplo, Barra do Quaraí, que conseguiram eleger um prefeito. Nós temos, por exemplo, Santa Vitória do Palmar e Chuí, também que conseguiram eleger um prefeito. Nós temos Uruguaiana, por exemplo, imigrantes atuando em todas as atividades, com cargo importante, né? Contribuindo com o crescimento e desenvolvimento do nosso país, tanto como já falei na área da advocacia, na área da magistratura, como na área médica. Então, nós estamos cumprindo com a nossa obrigação. Nós queremos um país humanitário, não um país de uma forma defendida pela supremacia branca nos Estados Unidos. Isso aqui nós não rejeitamos, não aceitamos, e, infelizmente, esse tipo de gente que acha esse tipo de coisa, ela mancha a imagem do país. E, recentemente, foi registrado um caso de xenofobia aqui em Bagé. O que, até onde se sabe, foi a primeira vez, né? Como é que tu analisa esse fato? Esse fato foi a primeira vez que levamos a público, levamos a autoridade policial. Nós, hoje, esse grupo de apoio aos refugiados, a comunidade muçulmana, ela chegou a uma decisão, tolerância zero. Se nós temos hoje um país constituído pela autoridade policial, pela autoridade judiciária, pela autoridade governamental, nós vamos buscar o direito. Nós não vamos admitir, em hipótese alguma, nenhum cidadão agrida fisicamente ou moralmente qualquer imigrante, fato acontecido no centro de Bagé, documentado e comprovado. Nós vamos sim levar a autoridade policial, ou melhor, já levamos, vamos acompanhar a fase do inquérito judicial. Nós exigimos uma condenação criminal e civil por parte dessa pessoa, de uma forma vergonhosa, covarde e canalha, agrediu uma pessoa por ser negra, por ser pobre, por ser muçulmana e por ser imigrante. A Constituição brasileira, ela é clara, ela é nítida. Não existe, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça, sexo e religião. Por isso que nós vamos à lei. Nós não vamos admitir, hoje, por exemplo, temos candidato a nível de Brasil, que se manifestou contra refugiados, se manifestou contra imigrantes, que se manifestou contra negros. Essa supremacia branca defendida hoje nos Estados Unidos, nós não podemos deixar acontecer aqui no Brasil. Nós devemos combater via judicial e via também no voto. Tu pertence ao grupo de apoio a refugiados da região sul. Como é o trabalho nesse grupo? O que vocês oferecem aos refugiados? Nós oferecemos praticamente todo tipo de apoio. Inclusive é um grupo, salientar que não é um grupo de apoio aos refugiados muçulmanos. Nós temos também cristãos. Nós apoiamos, temos evangélicos,
Nós apoiamos independente de religião, não é um grupo religioso. Nós oferecemos, porque a maioria das pessoas hoje, elas não falam português, elas têm dificuldade. E, infelizmente, no Brasil, as coisas é muito burocrática, é muito difícil, né? Então, essas pessoas, às vezes, ficam meio irritadas, ficam meio desconfortáveis com relação aos documentos, alguma papelada. E nós, hoje, temos, na região sul, essa nossa cadeia, essa célula espalhada pelo Rio Grande do Sul. Nós acompanhamos vários refugiados, cada um toma conta de uma região, cada um monitora, cada um vê a necessidade, e as pessoas, esses refugiados, nos procuram solicitando algum tipo de ajuda, algum tipo de serviço, algum tipo de emprego, algum tipo de documento, assistência médica, assistência jurídica, que for nesse caso, e nós monitoramos através do nosso conhecimento. Eu acho que não custa nada. Nós, na condição de brasileiro, na condição de humanos, oferecemos uma ajuda a qualquer pessoa. Mas esses refugiados, em especial, porque, como eu disse, esses colonizadores, esses imigrantes, se tu pegar a Serra Gaúcha, por exemplo, todinha, foram imigrantes. Eles contribuem para o país? Contribuem para o país, sim, senhor. Então, por que a gente não dá o apoio a esses refugiados, a esses imigrantes que se encontram hoje em nosso país? Não fizemos nada mais e nada menos do que nossa obrigação. Até porque, como eu já disse, o Brasil hoje é composto de 54% de negros. Os demais 46% são imigrantes. Os únicos legítimos brasileiros do Brasil são os índios. Esses mesmos índios que moram na Amazônia, que o governo atual vai vender a Amazônia. E quantas pessoas fazem parte desse grupo de apoio? Nós temos várias pessoas, temos praticamente 100 pessoas que atuam nesse grupo e cada um atua numa faixa etária, por exemplo. Tem gente que atua na faixa da engenharia civil, da arquitetura, outros atuam na área do direito, outros atuam na área da medicina, outros atuam na área empresarial. Quer dizer, cada um usa o seu segmento. Nós pegamos, por exemplo, o problema do refugiado, do imigrante, analisamos qual é o problema e passamos àquele setor responsável para que possa solucionar o pedido, a solução daquele. Inclusive, esses imigrantes, esses refugiados, nós monitoramos até com relação ao seu comportamento. Se houver algum problema, por exemplo, com a autoridade policial, com uma ocorrência, isso não ocorre. São pessoas totalmente que têm uma vida abonatória, até porque eles entram em casa às 6 da tarde, fecham, não saem, não bebem, não fumam, né? Há pessoas que não saem de noite, umas pessoas que têm uma vida praticamente corretíssima. Então, não tem por que a gente, nós, na condição de brasileiro, na condição do Brasil, por ser a mãe do mundo, ela não oferecer esse tipo de apoio a essa população. E esse grupo ele está aberto para pessoas participarem como voluntárias? Como é que ele funciona? Está muito aberto. Inclusive, nós fizemos um ato de desagravo sábado passado no centro da cidade. Eu falei para of money, esse ato covarde, esse ato vergonhoso, esse crime cometido por essa senhora, não é o reflexo da população de Bagé. Nós vamos vir aqui no centro, nós vamos fazer um ato de desagravo público a ti. Vamos pedir desculpa. Para ter uma ideia, só o vídeo que nós lançamos no Facebook deu mais de 60 mil visualizações. Quebramos praticamente todos os segmentos da internet em nosso município. 60 mil visualizações. Nós colocamos mais de 300 pessoas na 7 de setembro que estavam ali militando. O apoio foi integral. Eu praticamente recebi em 4, 5 dias mais de 400 pedidos de amizade no Facebook, eu e o nosso pessoal. Para ter uma ideia, por exemplo, vários e-mails, telefonemas, o deputado Nelson Metalúrgico enviou o representante a Bagé, imediatamente colocou à disposição nossa a Assembleia Legislativa, a Comissão Parlamentar de Refugiados, que hoje está nos apoiando, o vereador Omargani também nos apoiou. Ontem a Câmara de Vereadores aprovou de uma forma maciça, integral, o voto de silêncio, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, e nós temos muito agradecido. Agora, o ato de xenofobia, o ato de racismo, isso não pode acontecer em pleno século XXI. Como eu já disse, 54% da população negra é composta aqui no país, são brasileiros. Aí passa uma pessoa, o chama de lixo, o chama de escuro
e diz a ele se ele que veio para o país dele passar fome. Eu até convido essa senhora que pegue as suas malas, que faça e que vá para Miami, porque esse país, esse Brasil pertence a nós dos direitos humanos e aos 54% da população negra. Então, não sei se quer deixar, a gente está encerrando o programa, se quer deixar algum tipo de mensagem para as pessoas que, ou refugiados, enfim, ou alguns descendentes, né, que de repente se sintam desamparados nesse primeiro momento, nessa chegada no país, que estão aqui na cidade, que queiram procurar o apoio do grupo, como é que podem entrar em contato com vocês? Não, o pessoal praticamente desconhece todos nós, via internet, via WhatsApp, eles têm acesso a gente. E nós queríamos agradecer a população de Bagé, agradecer a Câmara de Vereadores, em especial o vereador Margani pelo apoio que vem nos dado, agradecer a imprensa escrita, televisionada e falada, aos jornais do nosso município que divulgou de uma forma maciça e pedir para aquelas pessoas, diga não à xenofobia, diga não ao racismo. É lamentável uma pessoa em pleno século XXI, hoje, depois que aboliram a escravidão, depois de quase 500 anos, mais de 500 anos, tem pessoas que acham desse tipo. É inadmissível. E alertar, nós da comissão, nós grupos de refugiados, estamos atentos, estamos vigilantes. Nós temos um grupo altamente blindado em todos os setores, em todo segmento. Qualquer tipo de ato covarde não ficará impune. Vamos buscar todas as vias para que faça justiça. Então, obrigada, Nasser, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, falando sobre esse trabalho do grupo, sobre essa questão dos refugiados e também dos imigrantes aqui na nossa cidade. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação na página da TV Câmara no Facebook.